Olá pessoal, estou aqui de volta e desta vez para uma abordagem sobre o processo eleitoral transcorrido no último dia 15, domingo. Bom, eu me debrucei sobre algumas análises, li e ouvi também algumas abordagens feitas em comentários na mídia, na grande mídia, trocando opiniões também com amigos que acompanham todo esse processo. E creio que 48 horas depois do final desse primeiro turno, nós já podemos ter uma análise crítica de todo esse processo. Pois bem, eu tenho visto muitas análises otimistas em relação ao resultado das eleições. Algumas análises à esquerda também, considerando que houve alguns avanços para o lado progressista, e algumas análises também na grande mídia tradicional, considerando que foi uma vitória do centro, e uma derrota do bolsonarismo, ou da extrema-direita. Eu acho que nós devemos ter os pés no chão. Eu, particularmente, tenho uma visão muito crítica desse processo político que nós estamos vivendo e, principalmente, da democracia, tal qual ela está colocada hoje, e posta nas cordas, literalmente, se tratando, digamos assim, de um ringue, de uma disputa, de um embate, e sendo questionada e atacada, principalmente por setores da extrema-direita, ou seja, uma democracia que está se afundando por dentro, digamos, no chamado fogo amigo, como tradicionalmente nós falamos quando analisamos a guerra. E a democracia está sendo implodida, não é só aqui no Brasil, em diversas partes do mundo, e está aí a situação que os Estados Unidos estão vivendo. Eu gosto sempre de citar uma frase de Ariano Suassuna. Ele dizia o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu vou seguir nessa linha, e nesses ensinamentos típicos desse jeito nordestino e bem popular do Ariano Suassuna. É melhor ser um realista esperançoso. E eu entendo que para isso é necessário nós temos a capacidade crítica de identificar os limites da democracia, desta democracia capitalista. E quando nós falamos de democracia capitalista, evidentemente que ela já nos impõe algumas reflexões sobre os seus limites. Na medida em que quem controla esse poder dessa política tradicional, que aliás muitos desses chamados políticos tradicionais votaram, agora foram mais uma vez eleitos nesse processo eleitoral. Alguns, como o candidato Amazonino Mendes, do Amazonas, que vai disputar o segundo turno, que já foi governador diversas vezes, já foi prefeito, já foi vereador. E continua, digamos aí, em evidência disputando esses processos eleitorais. Ou seja, esses políticos tradicionais, eles retornam em diversas outras partes. Se tem um caso específico de
do Amazonas, mas existem em outras situações. E é esse modelo de democracia, onde, infelizmente, a maioria da população pobre, oprimida, que sobrevive com míseros salários mínimos, e que vê, em meio a essa crise toda, um aumento substancial dos preços e um impacto muito grande da inflação na cesta básica, portanto, uma inflação que afeta basicamente as camadas mais pobres, né? A grande maioria da população brasileira. E, no entanto, o que as ONUs nos mostram é que essa população ela continua fazendo suas escolhas, apostando naqueles candidatos oriundos das camadas mais empoderadas e mais ricas da sociedade. E também naqueles candidatos ultraconservadores que se apegam a leituras tradicionais de livros sagrados que nos remetem a milênios de anos anteriores a essa era que nós estamos vivendo, numa circunstância absolutamente diferente, distinta e uma necessidade de considerar os avanços que a humanidade teve de lá para cá, principalmente no tocante aos nossos direitos, às nossas garantias de liberdades, de escolhas, seja sexuais, seja de religião, seja de escolhas mesmo de vida, os caminhos que cada um tem que seguir, e que isso deva ser respeitado. Mas, infelizmente, alguns desses candidatos e candidatas eleitas repetem um discurso que fala de uma família tradicional de uma época que já passou e nega, portanto, os avanços, as conquistas, as transformações das sociedades modernas, conquistas da humanidade, que tem sido exatamente atacada por segmentos que são negacionistas, fundamentalistas religiosos, ou mesmo desses que dizem apreços por Cristo, pela religião, mas se elegem defendendo que a sociedade deve se armar. Se armar contra quem? Contra os quais? Na verdade, se armar contra as comunidades pobres, contra as pessoas mais desfavorecidas, aqueles que não tendo oportunidade na vida, se desencaminham, porque o Estado não lhes dá a condição de suprir suas necessidades ou de atender às suas expectativas. E aí a juventude é um grande alvo também nesse processo. O que nós precisamos são de políticas que atendam essas demandas. O Estado a serviço dessas comunidades que estão sendo ocupadas por milícias, por traficantes, por quadrilhas de traficantes, envolvendo a juventude. Nós precisamos de um Estado forte, um Estado que tenha políticas públicas, que tenha na defesa dos direitos humanos, seus princípios básicos e elementares. Mas não tem sido esse o resultado das urnas. Malgrado algumas escolhas pontuais em bancadas majoritariamente compostas por candidatos ultraconservadores, com essas mentalidades que afrontam esses direitos que eu me referi. Tivemos avanços substanciais, localizados, coletivos que foram eleitos para mandatos, transexuais ocupando seus espaços, se apresentando e sendo eleitos, eleitas, negros, um quilombola que foi eleito no interior de Goiás, aqui na cidade de Cavalcante, para a prefeitura. Então, esses espaços, eles têm sido ocupados, mas de forma muito pontuais. Eles não refletem o quadro geral.
quando nós pegamos casos pontuais e imaginamos que eles representam o quadro geral, nós invertemos a lógica e perdemos a percepção do quadro em sua totalidade. Nós nos deslumbramos com vitórias parciais obtidas em batalhas localizadas, mas elas não refletem a realidade. Porque essa realidade, como nós pegamos no seu cômputo geral, nós vamos perceber que o grande número de prefeitos eleitos e de vereadores eleitos foram os partidos conservadores, partidos de centro-direita, partidos de direita. Não foram os candidatos progressistas. Repito, embora tenhamos que comemorar algumas vitórias pontuais, mas essas vitórias pontuais não pode fazer com que nós fechemos os olhos a uma realidade que ela demonstra cabalmente que esse modelo de democracia ele é falso. Ele não atende ao próprio significado de democracia, ao próprio conceito de democracia de quando ele surge. Para que se pudesse atender aos interesses do povo, da maioria. Embora o povo esteja elegendo seus representantes, não elege dos seus. Elege dentro de um processo viciado, onde o poder econômico prevalece, onde as estruturas dos grandes partidos mantêm o poder e a força nas mãos dos caciques que os controlam. E por isso que vai revezando no poder essas figuras. Ou os filhos e filhas delas, desses personagens. Até quando? Os reveses, eles demoram mais para serem revertidos do que os momentos pontuais de vitórias que nós obtemos. Então eu quero mais uma vez reforçar aquilo que eu já venho dizendo em outras publicações aqui, que é preciso disputar a base, é preciso ir à periferia e às comunidades, fazer com que dentro dessas comunidades se trave uma batalha de classe, se compreenda por uma necessidade de compreensão política que o que eles estão votando e elegendo não são representantes que vão defender seus interesses do ponto de vista de transformações sociais que essa sociedade requer e exige. São nas comunidades, são nas associações que nós precisamos ir para essa batalha, disputar com os grupos religiosos conservadores, que estão fazendo campanha dentro das igrejas, para os seus pastores. São religiosos os que são alçados à condição de lideranças de votos, como aqui em Goiânia, como em outros lugares. E também na própria disputa pelo cargo executivo. Essas igrejas estão barganhando apoio, de forma que tenham representantes seus ali naquela chapa que está disputando. Ora, uma coisa é a fé, a crença que cada indivíduo tenha. Outra coisa é a obrigação imposta a ele, do púlpito, de que ele escolha aquele ser daquela sua igreja. Isso não vai corresponder a uma ansiedade que se tem do ponto de vista da sociedade como um todo. Portanto, quando a religião ela toma esse caminho de ser condutora da política, nós vamos para um caminho que é o do fundamentalismo religioso, que impõe aos outros os seus valores. Esse é o tipo de sociedade que nós estamos querendo. Esse tipo de sociedade é uma sociedade que vai se conflagrar. Como nós vemos em outros países, em outras sociedades, na África, no Oriente Médio, na Ásia,
O Brasil está caminhando nessa direção. E nós estamos aceitando passivamente e nos deslumbrando e fazendo análises otimistas quando vemos pontualmente outra candidatura que representa determinados segmentos. Mas essa representação, que é minoritária, e é minoritária também no parlamento, embora nós tenhamos que insistir para que esse processo se amplie, mas não vai ser por esses mecanismos, da forma como eles estão postos agora. Nós temos que discutir esse modelo partidário de financiamento de candidaturas, de poder que é exercido pelos que controlam os partidos e pelo fato de muitos partidos não terem acesso a propagandas eleitorais, porque não tem a representatividade no Congresso. E nunca vai ter representatividade no Congresso por esse mecanismo, porque não tem espaço para se apresentar. A não ser, repito, se esses segmentos que têm uma concepção progressistas, que desejam mesmo fazer com que a sociedade avance, vá disputar nas comunidades, nos bairros, nas periferias, o embate político que está sendo travado pelos segmentos conservadores de direita, pelas igrejas neopentecostais ou pelos grupos carismáticos conservadores da Igreja Católica. Nós não devemos ter receio em tratar essa questão dessa maneira, porque eventualmente cada um de nós, cada um de vocês que me ouvem, pode ter as suas crenças religiosas, mas nós não estamos tratando de crenças de fé. Nós estamos tratando da instrumentalização dela, que vai por um viés perigoso. Porque são linhas religiosas absolutamente reacionárias, que impedem os avanços da sociedade. E que, diga-se de passagem, quando dentro da Igreja Católica surgiu um viés progressista de comunidades eclesiais de base, de teologia da libertação, ela foi fortemente silenciada. No âmbito da geopolítica mundial, não se referiu somente ao Brasil, à América Latina, também como um todo, a partir de pressão dos Estados Unidos, que levou inclusive à eleição de um Papa, João Paulo II, que correspondeu exatamente a essas pressões e impôs o silêncio obsequioso daqueles que lidavam com a teologia da libertação, levando aqui alguns, inclusive, a abandonar essa igreja, como Leonardo Boff aqui no Brasil. Então é importante que se perceba isso quando é para o lado conservador e reacionário, isso é permitido. Quando é para o lado progressista, não é permitido, são considerados subversivos. Quantos religiosos não foram perseguidos e assassinados por se colocarem ao lado dos trabalhadores e dos camponeses do centro-norte brasileiro, mas não só, também no Nordeste, também na região Sudeste, em todo o Brasil. É preciso retomar esse percurso e sair desse modelo de acreditar que essa democracia tradicional ela vai possibilitar essas transformações que são desejadas. Não vai ser por esse mecanismo. O que nós temos que fazer é desconstruir e reconstruir esse modelo com pressões populares que venham de baixo, porque não há esse poder de mudança no Congresso Nacional tomado por forças conservadoras, por bancadas muito fortes da direita, da extrema-direita, dos segmentos mais conservadores, religiosos, do agronegócio, de defesa de uma sociedade armada. Então, acho que nós precisamos refletir bem sobre esses resultados eleitorais e, em minha opinião, saber que houve pequenos avanços, mas avanços de uma situação que já era de retrocesso. Portanto, se nós compararmos esses avanços de agora com o que aconteceu há 10 anos, ainda está muito distante
do que nós conseguimos na primeira década desse século. E nós só vamos retomar esse processo, esse percurso e esse caminho com retorno às políticas de base, às necessárias, os necessários envolvimentos, melhor dizendo, dessas comunidades pobres, exploradas, oprimidas, desempregadas, que vivem do trabalho informal, que são submetidos a todo tipo de preconceitos, de agressões e de opressões por ações da polícia, que os consideram marginais pelas condições de vida aonde estão. É preciso levantar-se, usar desses mecanismos, claro, da democracia tradicional, mas ao mesmo tempo reforçar e fortalecer as lutas populares em suas bases. Não adianta, em véspera de eleição, sair correndo atrás de candidatos, imaginando que essas candidaturas pulverizadas vão ser suficientes para garantir um processo eleitoral que possibilite um número considerável de representantes das camadas progressistas. Não vai ser por esse caminho. Então fica aqui a minha análise desse processo eleitoral. Ela não é otimista, ela não é pessimista, dado as condições em que os setores progressistas se encontraram, mas ela está longe de atender às nossas necessidades de construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, que prime pela garantia dos direitos humanos, antirracista, que não seja misógina. Uma sociedade onde o valor da mulher seja reconhecido pelo que ela tem de valor nessa sociedade. Onde o machismo seja posto abaixo. Não conseguimos, nesse processo eleitoral, eleger representantes suficientes para travar essas lutas nos parlamentos. Essas lutas vão ter que ser travadas nas ruas, nas comunidades, nos movimentos que partam das periferias das cidades. É assim que eu penso. Vamos seguindo adiante, claro, sem perder a esperança, jamais, aquele ponto ao longe que para nós representa a utopia e atrás dela, da utopia e da esperança, para onde nós sempre caminhamos. Falei aqui de forma espontânea, tentando transmitir aquilo que eu sinto internamente, um pouco de frustração, mas sem perder essa verve, que está presente no meu sangue, de um olhar revolucionário e de uma crença na transformação da sociedade, quiçá enquanto ainda estiver vivo. Continuo lutando por isso, mas cabe à juventude erguer bem alto essa bandeira. E eu não tenho dúvida que o papel das mulheres e da população negra é também fundamental, sem perder a perspectiva de que a luta ela é geral para a transformação da sociedade como um todo. Namastê, até a próxima, continuemos nos cuidando do corpo e da mente. Um abraço, até a próxima.